Olá, meus queridos amados irmãos em Cristo, a paz, a graça, shalom. Falamos aqui de Lajinha com as nossas aulas de etiologia bíblica. Agora a quarta aula. Estamos falando de etiologia, costumes, né? Cultura daquela época. Para se entender bem a Bíblia, é preciso entender a cultura judaica e grega, romana, porque foram dominadores, os assírios dominaram, os babilônios dominaram, os persas dominaram. Então temos que estudar isso aí. Estamos estudando nessa matéria do segundo bloco. Tem essa matéria em duas fases. Primeiro semestre, etiologia bíblica primeiro. E agora no segundo semestre, nós estamos no segundo bloco, no último livro do nosso curso de teologia, com 6 matérias, mais 6 vezes 6, 36 matérias. Esse bloco de etiologia bíblica 2. Estamos estudando as jornadas para via marítima, via terrestre. Vamos estudar agora os animais que transportavam, né, usados para transporte de cargas ou de passageiros naquele tempo. Então falaremos hoje sobre isso aí. Ainda fazendo a retrospectiva, naquelas viagens tinha um lugar chamado de pouso, né? Até no Brasil, algumas cidades levavam esse nome, Pouso Alegre, né? Porque tinha um pouso. Você fazia uma viagem daqui, por exemplo, da Lajinha até no Manhumirim, você gastava mais de um dia. Então tinha que ter um lugar de pouso, um lugar de parada para descansar os animais, para você dormir, para comer, etc. Então a Bíblia cita alguns casos desses de estalagem. Estalagem ou hospedaria. Gênesis 42 fala de estalagem. Né? Quando diz que os filhos de Jacó, depois que buscaram os alimentos no Egito, pararam na estalagem, abriram os sacos e tinha o dinheiro de volta ali. Também fala da estalagem que Moisés, quando foi para o Egito, vindo com Zípora e os dois meninos, Gerson e Eliezer, parou na estalagem e um anjo quis matar Moisés, que ele não tinha feito a circuncisão dos meninos. Então a gente encontra isso aí, né? Estalagem, hospedaria, lugar de pouso, Êxodo capítulo 4, 24, Moisés e Zípora, e Jeremias 9, 2 também fala de estalagem de caminhantes. No Novo Testamento a gente também encontra aquele caso do bom samaritano que levou o rapaz e deixou na estalagem, numa hospedaria, num tipo de um hotel. Então tem duas palavras no grego para isso aí. No hebraico parece só a palavra malon, só uma isso aí, malon. Até aqueles meninos, filhos de Ruth, né? Malon e Quilion, é o nome desse aí, quer dizer, hospedaria, estalagem, malon. Aparece só 8 vezes no Velho Testamento. No grego, a gente tem dois nomes para hospedaria ou lugar de pouso ou estalagem, que é cataluma e tem a outra que é pandokeio. Pandokeia é um lugar de receber. Pan é tudo, né? Recebe todo mundo. Pandokeia. Aparece lá em Lucas 10, 34, né? Uma casa pública. É esse lugar aí que o bom samaritano, lá no caso, teria deixado. Só em Lucas que tem essa palavra pandokeia, Lucas 10, 34. O bom samaritano. E esta lá a gente encontra lá no Lucas 2, 7, não havia lugar para Jesus na estalagem, quando fizeram o censo, né? José e Maria não acharam lugar na estalagem para Jesus, e aí colocou, Jesus não ficou na estrebaria, ficou na manjedoura, na estrebaria. Era muito perigoso, né? Tinha muitos salteadores nas viagens por terra e etc. Na missão dos 70, Jesus mandou mesmo que ficasse em casa, né? Não procurasse hospedagem nem estalagem, mas ficasse nas casas das pessoas, procurasse quem era digno e entrasse nas casas. Vamos falar então agora dos animais de carga. O primeiro animal de carga mais famoso de todos, o jumento. O jumento é muito citado, ele aparece a primeira vez na Bíblia, lá no caso de Abrão, quando Abrão falou que Sarai não era mulher dele, e ganhou um monte de presente do nosso rei, do rei na época lá, do Meleque, depois também do rei Faraó. Gênesis 22, 3, então, a primeira ocorrência de jumento. Depois você tem os irmãos de José, que levaram jumentos para buscar alimentos. Isacar, na bênção de Jacó, ele diz que Isacar é um jumento de fortes ossos, né? Êxodo 4:20 fala de Moisés levando Zípora e os meninos no jumento para ir para o Egito, para cumprir a ordem que Deus lhe deu. E aí vai por aí afora. Juízes fala do Áquisa, que era filha do Caleb, descendo do jumento para pedir água, lugar de água na terra que ganhou do pai, etc. Sansão usou a queixada do jumento, sendo nazireiro, não podia pegar nada morto, mas desobedeceu. Várias vezes ele quebrou o voto do nazireado, né? Queixada de jumento, com ela ele matou muita gente. Fala que os exilados que voltaram, quando voltaram por ordem de Ciro, né, o rei da Pérsia, eles voltaram com 6.720 jumentos, lá em Neemias capítulo 7, 69. A palavra jumento no hebraico é Hamor, no Velho Testamento. No Novo Testamento é Onos. Onos parece 5 vezes só.
A gente encontra isso aí lá naquele negócio que Jesus mandou buscar a jumenta com o jumentinho para entrar em Jerusalém, cumprindo a profecia de Zacarias, capítulo 9, né? Que entraria Jesus na cidade assim. Mas agora falando de fêmea do jumento, a jumenta mais famosa de todas é de Balaão. A palavra jumenta, atom no hebraico. Balaão, até a jumenta dele falou, né? Deus fez a jumenta falar. Números capítulo 22, parece 14 vezes essa palavra aí. Né? E antigamente também quem usava muita jumenta eram os juízes. Jumenta branca, os juízes usavam a jumenta branca, está lá em Juízes capítulo 5, versículo 10. Aí vamos falar um pouquinho agora de mula. Então, o cruzamento de jumento com égua vai dar mula ou burro. Mula feminino, burro masculino, que é um animal estéril, né? É um animal infértil. Mula, a gente encontra mula na Bíblia, que é peret, a gente encontra 13 vezes no Velho Testamento. É animal de carga, né? Mula, mulo, também fala muito em mulo, que deve ser o burro, né? Mula e mulo. Mula de Davi, Primeiras Reis. Davi tinha uma mula especial que colocou Salomão nela para mostrar que ele era o futuro rei, né? Lá em 1 Reis, capítulo 1, 33, 38 e 44. Cada menino dos filhos de Davi, ele tinha um montão de filhos, né? Só 6 em Hebron, depois mais uns 9 ou mais em Jerusalém. Todos eles foram para a festa de Absalão, cada um no seu mulo, segundo Samuel capítulo 13 e 29. E o mulo de Absalão morreu pendurado num galho pelo pescoço, agarrou seus cabelos pelo pescoço, segurou, não é segurado pelo cabelo, é pelo pescoço. Está lá em 2 Samuel 18, 9. Ele tinha um mulo, e foi nesse mulo que ele entrou nos bosques de Efraim e morreu. E o Joabe tacou os dardos e mataram o menino. Entre os tributos que Salomão recebia, dos impostos, vinha muitos animais desse. Lá em 1 Reis 10, 25, 2 Crônicas 9, 24, diz que ele recebia muito disso aí. O rei Acabe também tinha mulas, saíram procurando, né? Água, encontraram Elias. Naamã levou a terra em mulas, quando ele foi curado cá na cidade de Eliseu. Ele falou, deixa eu carregar um pouco dessas terras para que eu leve lá para a minha cidade. Os cativos voltaram, no retorno deles tinham 245 mulos. Então o cruzamento de jumento com a égua é o mulo e a mula. Chamado de burro, né? Mulo deve ser o burro. Outro animal usado muito em carga, também usado naquele tempo, era o camelo ou o dromedário. E é preciso diferenciar logo aí o que é camelo e o que é dromedário. O camelo tem 2 corcovas, que é depósito de gordura, não é isso? O dromedário só tem um. Alguns dizem que o dromedário é um animal mais novo. Mas na verdade são raças diferentes. Tem o camelos bactriano é o de 2 corcovas, e o camelo dromedários, que é de uma só. A palavra dromedário aparece na Bíblia pouquíssimas vezes, né? Aliás, é uma vez só, um rapaquilegômena, quando aparece uma vez só. Becker aparece em Isaías 60, versículo 6. Já Gamal, que é camelo, aparece muitas vezes. Gamal aparece 51 vezes no Velho Testamento. A primeira dela lá em Gênesis 20, já em Gênesis 12, que Abrão, nem era Abraão, era Abrão, ganhou camelos lá do rei. No grego, camelos, no grego, né? Tem até aquela famosa confusão, passará o camelo no fundo da agulha, né? O povo fica inventando moda que a agulha é tão pequenininha, na portinha pequena, mentira pura. É camelo mesmo, e agulha é agulha mesmo, de linha, ráfidos, de enfiar linha. Então não tem nada a ver com esse negócio de que a agulha era portinha, isso é mentira. É o melhor animal de carga, né? Para longa distância, um camelo geralmente anda 5 km por hora, já um dromedário, por ser mais leve, anda 12 km por 16 km por hora. A palavra dromedário, além daquela do que eu citei lá do Becker, que aparece em Isaías 60, versículo 6, ela aparece também em Isaías 66, versículo 20, que é outra palavra que só aparece uma vez. É a palavra kirkara. Ela aparece só em Isaías 66, 20. E uma das pessoas que tinha mais camelos na Bíblia era Jó. Jó chegou a ter, depois do tempo da sua restauração, 14 mil ovelhas e 6 mil camelos, além de 1.000 jumentos, e 2 mil bois. A Bíblia também cita camelas de leite. Jacó, quando está voltando da sua estadia lá de 20 anos em Padã Aram, ele traz camelas de leite e faz doação para Esaú, né? É um presente de Jacó para Esaú. Eles costumavam também pôr nos pescoços dos camelos, isso fez os reis lá, Zeeb e Oreb, Zebá e Zalmuna, reis dos Medianitas, punha loetas, punha coleiras nos camelos, está lá em Juízes capítulo 8. 50.000 camelos são nomeados em 1 Crônicas 5, 21. Lá quando fala que
que tomou dos agarenos, de Getur, Nafis e Nodabe. A guerra contra ele. Ruben, a meia tribo de Manassés, a tribo de Ruben, a tribo de Gade, que ficaram do lado de cá do Jordão, chamada Transjordânia, eles atacaram esse pessoal dos agarenos, que tinham 50 mil camelos, e pegaram deles. Agora falando de cavalo. Cavalo é também um dos principais meios de usado para transportar, mas mais para guerra. Enquanto usava o camelo, o jumento, a jumenta, o mula, a mula, usava o dromedário e o camelo para transporte de carga, o cavalo é mais usado para guerra. Cavalo é a palavra sus no grego, no hebraico, sus, aparece 130 vezes no Velho Testamento, daí a palavra hebraica para égua, a feminina, é susá, só aparece uma vez. Só tem uma égua aí citada em Cantares, capítulo 1, versículo 9, a égua dos carros de Faraó. No grego é hipos, daí temos hipódromo, dromo no lugar de correr, hipo, cavalo, corrida de cavalo, usado muito antigamente naquele tempo antigo, né? A hipos aparece 15 vezes no Novo Testamento, quase todas nelas em Apocalipse, só uma vez em Tiago. A primeira menção a cavalo aparece lá em José, quando ele está no Egito, é o Zafanete Paneã, ele troca no primeiro ano, no primeiro ano de fome, o povo compra com dinheiro, no segundo já pega o gado deles, depois pega a terra. Então José trocou em alimentos cavalos. Gênesis capítulo 47, 17. E com respeito a cavalo, você tem a cavalgadura, né? Cavalgar é montar o cavalo. Então tem muita o verbo cavalgar no Velho Testamento. E no Novo Testamento tem várias vezes esse verbo cavalgar, referindo-se então a andar de cavalo, né? Então Salomão era um dos que mais tinham cavalos. Salomão chegou a ter 12 mil cavaleiros, entendeu? 12 mil. Em 1 Reis 4, 26, fala que ele tinha 40 mil cavalos. Em 2 Crônicas 9, 25, fala 4 mil. Aí há uma diferença aí, né, de escriba, né? Parece que na verdade é mais para 4 mil. 40 mil cavalos naquele tempo era uma coisa de louco, né? Então o mais certo é que é 4 mil mesmo de 2 Crônicas, corrigiu o escriba lá de Reis. 12 mil cavaleiros. E o preço do cavalo, 150 ciclos. Ele importava esse cavalo do Egito e vendia para os heteus e para a Síria. 150 ciclos de prata que ele vendia cada um. E aparecem algumas cores de cavalo no Velho Testamento, na visão de Zacarias. Você tem cavalos brancos, vermelhos, pretos, baios, grisalhos, marrons, morenos, né? Zacarias capítulo 1, versículo 8, capítulo 6, versículo 2, 3, 6 e 7. E Apocalipse ele tem as versões também do cavalo dos selos, cavalo branco, vermelho, preto e amarelo. Os 4 selos do Apocalipse, não é isso? Os exilados voltaram com 736 cavalos, está, né, lá em Esdras capítulo 2, versículo 66. E os corcéis, a gente tem ginetes e corcéis. Ginetes e corcéis são cavalos pequenos, cavalos menores. Rekesh é o ginete ou o corcel. São filhotinhos, né, de cavalo, são potros, vamos dizer assim. Aparece em 1 Reis 4, 28, Esther também fala disso aí, Esther 8, e Miqueias capítulo 1, versículo 3. Então nós vamos ficando por aqui com esses meios de transportes e vamos voltar na próxima aula com novas informações da etiologia bíblica. Um abraço com todos, tchau, tchau.